poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Queridos ouvintes, nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Em Poucas Palavras, gravado aqui nos estúdios do Seminário Presbiteriano Brasil Central, apresentado por mim, Natsan Matias, que apresenta aqui os temas que vocês mandam para nós através de e-mail, e a gente é muito grato por isso, e trazendo também o nosso comentarista, Pastor Augustus Nicodemos, aquele que traz as respostas às suas perguntas. Ainda bem que não sou eu. Saudação, Natsan, a você, aos ouvintes que nos acompanham. Nossa gratidão pela sua audiência, pelas suas orações. Continue intercedendo para que esse programa ele seja usado por Deus para semear a palavra de Deus, a verdade, ajudar os irmãos a compreender melhor a revelação de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. A pergunta de hoje é do Aliel Faria, sobre a presença do Espírito Santo em Cristo e nos eleitos. Ele quer saber sobre isso. Suas dúvidas giram em torno desse tema e a gente elabora a pergunta ou lê o e-mail dele em seguida. Pastor Augustus, o Aliel Faria Riende, e ele então diz o seguinte: Pastor Augustus Nicodemos, já ouvi pregando algumas vezes afirmando que o Espírito Santo já estava com os escolhidos por Deus antes mesmo de Jesus vir ao mundo. Como então entender a seguinte passagem? Jesus estava, aí ele cita João 7,39 na nova tradução da linguagem de hoje, que é a seguinte: Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus, como disse João 7,39 na linguagem de hoje. Ele continua: seria possível então que no período em que Jesus Cristo estivera na terra, o Espírito Santo estivesse apenas nele, em Cristo, mas antes e depois de Jesus, o Espírito Santo habitava apenas nos eleitos? E ele então é da Igreja Presbiteriana de Betânia, de São Francisco, em Niterói. É a pergunta dele. Muito bem, nós queremos agradecer a sua pergunta, Aliel. Isso. E vamos começar então com a tentativa de interpretar a passagem que você citou, não é? Então eu já vou começar dizendo que essa é uma das razões que eu não gosto muito de usar a nova tradução na linguagem de hoje, porque ela é uma paráfrase, ela interpreta demais, em vez de traduzir, ela interpreta demais. A diferença entre paráfrase e tradução? Tradução. Uma tradução procura reproduzir na língua vernácula o mais próximo possível do que é dito na língua original. Já uma paráfrase, ela procura frases e expressões no cotidiano que expressariam o significado daquilo que está no original. E, para isso, faz muita interpretação. Sim. Tenta tirar as dificuldades do texto e apresentar ao leitor, não é? Enquanto que uma tradução reproduz as dificuldades do texto para o leitor. Aqui é o caso. Ele citou aí a nova versão, né? A Bíblia na linguagem de hoje. Nova linguagem de hoje, que diz que Jesus, ao falar do Espírito Santo, né, ele teria dito que o Espírito que haveria de receber os que nele crescem, porque essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Não é isso que está dizendo o original. Está interpretando. Está interpretando. O que o original diz é porque o Espírito, até aquele momento, não havia sido dado. Então, há uma diferença. Aqui, a nova tradução interpretou como se fosse dado às pessoas que crescem.
quando, na verdade, o que Jesus está se referindo é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre a igreja para capacitá-la para a realização da sua missão. Sim. Então, já vai aqui a minha recomendação a todos os nossos ouvintes. Se vocês querem estudar a Bíblia com seriedade e procuram uma versão que seja confiável, vocês podem usar a Nova Tradução na linguagem de hoje, mas como apoio, não é? Mas peguem versões como Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, a NVI, e outras que são mais próximas do original, e evitem essas Bíblias que são parafraseadas, não é? Porque acaba caindo, você veja aqui como, de repente, essa tradução pode induzir a pessoa ao erro. Bom, mas a verdade é que nessa passagem Jesus estava se reportando, ou ele estava se referindo à vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era o cumprimento das promessas da antiga aliança de que o Messias inauguraria o seu reino, que seria acompanhado da presença do Espírito Santo, de paz, prosperidade e assim por diante, não é? O Messias haveria de conceder o Espírito Santo. Então, a referência aqui não é tanto ao que acontece individualmente, mas à sequência histórica. Tanto é que diz assim, Jesus primeiro tinha que ser glorificado, depois o Espírito Santo viria. Ora, Jesus já era glorificado, ele era o Filho de Deus. Então, a referência é aquele momento histórico em que Jesus ressuscita, sobe aos céus, é exaltado à direita de Deus. E o evento seguinte, o evento histórico seguinte, é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Portanto, estamos falando aqui de história da salvação e não na ordem da salvação, ou seja, da salvação individual. Por isso, esse versículo ele não pode ser usado para dizer que antes da glorificação de Jesus, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Apenas o Espírito Santo não tinha vindo ainda oficialmente para tomar a igreja e capacitá-la para fazer a missão de evangelizar o mundo que Jesus haveria de dar, não é? À igreja. Agora, aqui, Natsan, é preciso reconhecer que esse assunto não é um assunto que tem unanimidade, há polêmicas a respeito desse assunto. Basicamente, há duas posições aqui. Posições que são defendidas por gente boa, não é? Bons teólogos. A primeira posição, que é a mais popular, não é? A mais conhecida, é que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava nos verdadeiros salvos. Então, pessoas como Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, os juízes, os libertadores de Israel, os homens piedosos de Israel, eles não tinham o Espírito Santo morando neles. O Espírito Santo agia neles e através deles, mas não habitava neles de forma permanente. Os textos que eles gostam de usar para isso primeiro, além dessa passagem, né, que Jesus mencionou, né, que eu já mostrei que ela não pode ser interpretada assim, mas, por exemplo, o rei Saul, o Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou, disse um monte de coisas, fez um monte de coisas e depois o Espírito Santo saiu. E o rei Davi, quando pecou, no Salmo 51, ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Né? Então, eles formam a teoria de que o Espírito Santo podia entrar e sair, não habitava permanentemente nos crentes, né, do Antigo Testamento. As pessoas eram salvas, tinham fé, iam para o céu, mas elas não tinham o Espírito Santo habitando nelas. Bom, mais uma vez eu entendo que esse pensamento é falacioso, por algumas razões. Primeira delas, é impossível uma pessoa crer, uma pessoa se converter e ser regenerada sem que haja a operação interna no seu coração causada pelo Espírito Santo. E não somente isso, é impossível ela se manter nesse estado a menos que o Espírito Santo a preserve nessa situação. Ou seja, não tem como uma pessoa se converter e continuar crente e continuar temente a Deus e continuar fiel a Deus sem que o Espírito Santo esteja lhe assistindo constantemente. Fazendo perseverar, animando, convencendo de pecado, encorajando, guiando o entendimento, mortificando o pecado no seu coração. Em outras palavras, eu quero dizer que as pessoas se convertiam no Antigo Testamento da mesma forma que elas se convertem antes. O trabalho de salvação, a obra da salvação feita pelo Espírito Santo no Antigo Testamento é igual à que é feita hoje. O Espírito Santo convencia do pecado, regenerava o pecador e aí ele então expressava sua fé em Deus mediante os sacrifícios no templo. Os dispensacionalistas aqui fazem uma confusão. Exatamente. Vamos explicar agora as passagens de Saul e de Davi. O fato de que o Espírito Santo veio sobre Saul
e Saul foi usado por Deus, não quer dizer que Saul era regenerado. O Espírito Santo vinha sobre pessoas. A gente tem que fazer aqui uma distinção entre a habitação do Espírito Santo no nosso coração e o Espírito Santo vir sobre nós como capacitação. Então, Saul, a gente não sabe se era crente, provavelmente não era. Entretanto, o Espírito de Deus veio sobre ele e usou, porque Deus usa quem quer. Deus usou Judas. Exato. Judas fez sinais, prodígios, fez maravilhas, expeliu demônios e não era regenerado. Mesma coisa com Saul. Quando Davi diz no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo, ele não está se referindo à presença salvadora do Espírito Santo no seu coração, mas à unção do Espírito Santo para que ele seja rei, para que ele seja líder, para que ele lidere o povo de Deus e faça a obra de Deus. Ele não queria perder a unção do Espírito Santo. Não é? É sobre isso que ele se refere. No Novo Testamento, aliás, ainda no Antigo Testamento, você tem João Batista, porque João Batista ainda é no período do Antigo Testamento, não é? Embora a história dele seja contada no Novo, porque João Batista viveu antes de Pentecostes. Sim. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe. Já estava cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. Quando Jesus perguntou a Pedro, quem você diz que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo? Qual foi a resposta de Jesus? Não foi carne e sangue que te revelaram isso, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro só podia saber quem era Jesus mediante aquela revelação extraordinária do Espírito Santo no seu coração. E mais adiante, no próprio Evangelho de João, quando Jesus vai lavar os pés a Pedro, Pedro se recusa a ser lavado e manda que pede para Jesus lavar todo, né? Jesus disse, não precisa, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então eles eram crentes, eles eram convertidos, os discípulos, e o que aconteceu no dia de Pentecostes é que o Espírito Santo veio não para habitar no sentido de que não habitava antes, mas o Espírito Santo veio para estar com eles, para capacitá-los para cumprir aquilo que Jesus falou. No final do livro de Lucas e no início do livro de Atos, nós vemos Jesus dizendo aos discípulos, vocês vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas aguardem a vinda do Espírito Santo. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Exatamente. Então, o Pentecostes foi aquele momento em que o Espírito Santo veio com poder sobre a igreja, com plenitude, para capacitá-la a exercer a sua missão. Então, o Espírito Santo agia no Antigo Testamento em termos de regeneração, salvação, da mesma forma que ele age no Novo. Agora havia uma diferença, é claro. No Novo Testamento, na Nova Aliança, depois de Pentecostes, todo cristão recebe a capacitação do Espírito Santo através dos diferentes dons que existem para que cada cristão possa ministrar. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes, juízes e profetas, mas não sobre todo o povo, para capacitação, não é? Essa é a diferença no Novo Testamento. Ou seja, a diferença do Antigo para o Novo, em termos do Espírito Santo, não é qualitativamente, mas quantitativamente, de intensidade. Correto. Interessante que alguns podem dizer, citando a questão do Pentecostes, que seria uma segunda bênção, né, como alguns dizem, mas é a mesma bênção, né? É a mesma de bênção. Receber o Espírito e depois essa bênção continuar a ponto de encher, aí preparar e capacitar plenamente a igreja. É assim que nós acreditamos. Tá bom, obrigado, pastor, pela resposta ao Aliel Faria e aos demais ouvintes que também certamente tinham essa dúvida quanto ao Espírito Santo. Ficamos aqui em mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se da palavra do apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.